Eu quero continuar com vocês falando de psicanálise teoterapêutica ou psicanálise em psicoterapia e psicanálise em teopsicoterapia. Um tema que me impressiona muito é o tema da teoria primal de Arthur Janov. Principalmente o capítulo onde ele trata do que são as neuroses. Se a gente definir bem essa questão de neurose dentro da psicanálise, e para mim quem melhor explicou a neurose foi a teoria primal. Por isso que eu vou trabalhar um pouco aqui agora com isso. Eu quero voltar para um texto bíblico onde diz o seguinte: se o ferro está embotado e não se lhe afiar o corte, é preciso redobrar da força. Então, quando você não afia o machado, você fica lutando muito, né? Mas olha só o que diz: mas a sabedoria resolve com um bom êxito. Bom êxito em teopsicoterapia é você afiar o machado. Quanto mais você aprende teorias, e para mim a teoria primal, ela é muito útil para nós, no sentido de a gente entender qual é o problema da neurose. Então vamos lá. O Arthur Janov, ele diz o seguinte: nós somos criaturas com necessidades. Nós nascemos necessitando e a maioria morre depois de uma vida de lutas sem termos realizado nossos anseios. Eu vou colocar esse sem termos realizado nossos anseios. O que ele está falando já é o que o Carl Gustav Jung chama de a vida não vivida, quer dizer, a gente não acaba não sendo quem deveríamos ser. Essas necessidades, elas não são excessivas, olha que interessante, não são excessivas. É preciso que sejamos alimentados, acalentados, estimulados e que nos mantenhamos protegidos para que possamos nos desenvolver em compasso próprio. É uma categoria da teoria primal. Muito bem, quando eu capto isso aqui, eu já comecei a entender umas coisas incríveis. Olha só, essas necessidades, ele chama necessidades de caráter primal, que são os primeiros, são na realidade são a realidade central do bebê. O que é a realidade central do bebê? É satisfazer as necessidades de caráter primal. O processo neurótico começa quando? Olha assim, esse que é importante. Começa quando tais necessidades não são atendidas. Então, o que são neuroses? Fruto de necessidades naturais, certo? De caráter primal, que não foram atendidas durante certo tempo. Então, nasceu a neurose. Um recém-nascido, ele não sabe que deve ser acalentado quando chora ou que não deve ser desmamado antes do tempo. Mas quando suas necessidades não são atendidas, ele sofre. Aí nasce o quê? O que o Janov chama de dor primal. Como você tem a dor primal, o que acontece? Você começa a criar uma fome simbólica para satisfazer aquela dor primal de uma necessidade real. E aí você cria as neuroses, né? Essa é a visão dele. Para mim, isso clareou mais na minha cabeça o que é neurose. Então, a princípio, o bebê fará tudo o que lhe for possível para ver suas necessidades serem atendidas. Por exemplo, ele levantará os braços para ser acalentado, chorará quando tiver fome, esperneará-se e contorcerá a fim de chamar a atenção sobre si. Então, se sua necessidade ou as suas necessidades não forem atendidas durante algum tempo, se não for acalentado, se não lhe mudarem as fraldas e não alimentarem, ele sofrerá até que seus pais o atendam ou até que ele mesmo suprima sua dor, suprimindo sua necessidade. Veja, são categorias primais. Agora preste atenção, se a sua dor for bastante forte, ele poderá morrer, como mostram os estudos feitos de algumas instituições infantis.
Como o bebê não pode sozinho vencer sua sensação de fome, isto é, ele não pode dispor da geladeira ou encontrar uma refeição substituta, ele terá que separar suas sensações de fome, desejo de acalento, da consciência delas. Essa separação de si mesmo e de suas necessidades, então essa separação de si mesmo, atenção, e de suas necessidades e sentimentos, é uma manobra instintiva a fim de isolar a dor excessiva. Nós chamamos esta forma de procedimento de split ou cisão. Então há uma cisão dentro da pessoa, né? O organismo faz essa cisão com a finalidade de proteger sua continuidade. Mas isso não quer dizer que desapareçam ou desaparecem as necessidades que não foram atendidas. Ao contrário, elas continuam a se fazer sentir através de toda a vida, exercendo uma força, canalizando interesses e produzindo motivações para satisfazê-las. Mas veja bem, em virtude da dor que ocasiona, as necessidades foram suprimidas no inconsciente e o indivíduo tem de procurar, atenção, satisfações substitutas. Essas satisfações substitutas, então ele começa a procurar satisfazer simbolicamente suas necessidades. Então, a dor primal gera os vícios. Os vícios são um mecanismo de defesa que são substituições de uma forma de satisfazer a necessidade. Só que a necessidade natural não é alcançada pelos símbolos. Você pode falar do cigarro, pode falar da bebida, pode falar de um desregulamento na vida sexual, na vida intelectual, na vida religiosa. Então nós vamos criando mecanismos de defesa, mas elas não conseguem curar a dor, porque elas são simbolicamente uma satisfação da dor primal. É isso que o Ianov coloca em sua categoria primal, né? Então a criança não atendida está aprendendo a disfarçar e transformar suas necessidades em atos simbólicos. Então, ao chegar à idade adulta, poderá não sentir necessidade de sugar o seio da mãe, por ter sido desmamado prematuramente, mas poderá tornar um fumante inveterado, poderá se tornar um alcoólatra. Então, sua necessidade de fumar é uma necessidade simbólica, diz Leonov, e a essência das neuroses é a busca de satisfações simbólicas. Então, o que seria a neurose? A neurose é o comportamento simbólico defendendo o indivíduo da excessiva dor psicológica. Veja, essa é uma categoria primal, né? Então, a neurose perpetua-se automaticamente, pois a satisfação simbólica não pode, atenção, não pode satisfazer as necessidades reais. Para que as verdadeiras necessidades sejam satisfeitas, é preciso que sejam sentidas, experimentadas. Infelizmente, a dor fez com que essas necessidades fossem sepultadas. Quando isso acontece, o organismo estabelece um estado contínuo de alerta. Esse estado de alerta é o que chama de tensão. É uma categoria primal. Ela impele o bebê e mais tarde o adulto em direção à satisfação das necessidades de maneira que for possível. Ela vai descobrir um jeito. Esse estado de dor ou de alerta, né, e emergência é necessário para garantir a sobrevivência da criança. Ela pode até morrer se tiver de abdicar a esperança de ver suas necessidades atendidas. O organismo continua a viver, custe o que custar, e esse preço
é geralmente a neurose, que encobre os sentimentos e as necessidades físicas que não foram atendidas, já que a dor é grande demais para ser suportada. Estou me lembrando de um dia ter lido um livro, que tentaram descobrir qual seria, se você deixasse duas crianças sozinhas, que língua que elas iriam começar a falar. Uma experiência meio louca, né? Mas o fato é que as duas crianças morreram, porque, diz esse livro, porque elas não foram amadas, não foram abraçadas, acalentadas. Não deu certo, não. Não sei a veracidade disso, mas eu lembro de ter lido esse fato em algum livro. Tem alguma coisa a ver com tudo que estamos falando aqui. Bem, tudo que é natural é realmente necessário. Por exemplo, crescer e se desenvolver em um compasso próprio. Isso quer dizer que uma criança não deve ser desmamada prematuramente. Não deve ser obrigada a andar ou falar antes do tempo. Não deve ser forçada a jogar bola antes que seu aparelho neurológico possa realizar tal ato de modo natural. Atenção, as necessidades neuróticas não são necessidades naturais, pois se desenvolve devido ao não atendimento das necessidades reais, porque entra a neurose. Né? Vou até ler de novo: as necessidades neuróticas não são necessidades naturais, pois se desenvolvem ou desenvolveram, né, devido ao não atendimento de necessidades reais. Bem, nós não necessitamos, aliás, nós não nascemos necessitando de ouvir elogios. Porém, se os esforços de uma criança são sempre ridicularizados desde a mais tenra idade, quando ela começar a entender que, por mais que faça, nunca consegue obter aprovação e amor dos pais, isso pode então resultar no anseio de elogios. Pode passar a vida inteira tentando agradar todo mundo para ser elogiado, porque ela não teve as suas necessidades naturais reconhecidas. Paralelamente, a necessidade da criança para se exprimir pode ser suprimida até mesmo pela falta de alguém que a ouça. Tal rejeição pode fazer com que a criança fale incessantemente. Então aí você já descobriu porque algumas pessoas falam demais para chamar atenção. Muito bem. Uma criança amada é aquela cujas necessidades naturais são sempre atendidas. Veja, uma criança amada é aquela cujas necessidades naturais são sempre atendidas. Atenção, o amor elimina a dor. E aqui estamos chegando já na ADI de novo, né? O amor é a grande solução. O amor elimina a dor. Uma criança que não é amada sofre por não ser atendida. Uma criança amada não necessita ser elogiada, pois não foi ridicularizada. Ela é apreciada pelo que é, e não pelo que possa fazer para satisfazer as necessidades de seus pais. Então, uma criança amada não se transforma em um adulto com um desejo sexual insaciável. Ela já foi acalentada e acariciada por seus pais e não necessita usar o sexo para satisfazer essas necessidades primitivas. Interessante. Então, essa loucura sexual que você vê no mundo, ela é neurótica, ela não é natural. Essa é a conclusão que você chega quando você estuda a neurose a partir da teoria primal. Pais que se sintam inseguros por terem sido constantemente humilhados por seus pais podem exigir dos filhos um respeito e uma submissão total. Um pai imaturo pode exigir que o filho cresça rapidamente a fim de poder fazer o seu trabalho. E a criança torna-se então adulta, né, antes de estar pronta para tal, para que o pai continue a ser cuidado como uma criança. Isso aqui está muito ligado com a análise transacional, né?
a pessoa tem um estado de ego criança como um modo de viver, então ela começa a treinar seus filhos para ser o pai, para ela poder se tornar criança e o pai e os filhos se tornarem o pai dela do ponto de vista psicológico. Isso gera uma neurose tremenda na família e frustrações muito grandes nos dois lados, né? Então, a criança nasce de uma necessidade dos pais e começa a lutar para atendê-los desde o momento em que nasce. Ela pode ser obrigada a sorrir para parecer feliz, a balbuciar e acenar com as mãos, a sentar e andar, antes do tempo para que os pais possam dizer que tem um filho esperto. À proporção que a criança se desenvolve, essas exigências vão se tornando mais complexas. O menino terá que ser um bom aluno, terá que ser prestativo e ajudar nas tarefas domésticas, terá que ser calmo e sem exigências, não deverá falar demais, deverá dizer coisas muito inteligentes e praticar atletismo. Só tem uma coisa que ele não poderá ser. Sabe o quê? Ele não poderá ser ele mesmo. Está aqui a neurose. Dor primal. A essas dores profundas eu chamo de dor primal, e a Nove falando, ou dores primais. A dor primal engloba as necessidades e sentimentos que são reprimidos ou negados pela consciência, fazendo sofrer por não poderem ser exprimidos ou satisfeitos. Todas essas dores podem ser resumidas nesta frase: eu não sou amada como pessoa e nem posso ter esperança de receber amor enquanto for eu mesma. Então eu luto para ser o que os outros querem que eu seja, porque eu não consigo ser e não posso ser quem eu verdadeiramente sou. O que é a teoterapia? É justamente a cura disso. Você se tornar quem você verdadeiramente é. Então, a cena primal. Um dia acontecerá alguma coisa, mesmo não tendo um conteúdo traumatizante, poderá perturbar o equilíbrio entre o eu falso e o eu verdadeiro, tornando a criança neurótica. Veja que aqui começa a aparecer a questão do eu verdadeiro, do eu falso, do eu autêntico e do eu não autêntico. A tal acontecimento dou o nome de cena primal, principal. A essa época, é nessa época da vida da criança que todas as humilhações passadas e as negações, as privações se somam numa compreensão incipiente. Não há esperança de ser amado pelo que eu sou, certo? Então eu vou lutar para ser o que os outros querem que eu seja para eu poder ser amado. É a fome de amor. Né? Então o que seria neurose, né? Um dia acontecerá alguma coisa, mesmo não tendo um conteúdo traumatizante, poderá perturbar o equilíbrio entre o eu falso e o verdadeiro. Esse comportamento neurótico vai se tornando automático. Agora que eu vi que voltou essa frase aqui. Distância. A neurose implica no desligamento dessa cisão dos próprios sentimentos. Quanto maior for a dor entre os pais e a criança, mais profundo será o abismo entre o eu verdadeiro e o eu falso. O que é então a neurose para a teoria primal? Aqui é a grande pergunta. Para a gente quase resumir tudo numa frase. A neurose implica em ser o que não se é. A neurose implica em ser o que não se é, a fim de obter o que não existe. O que é então o amor na teoria primal? Se existisse amor, a criança seria o que é. Pois é isso, o amor. Deixar que a pessoa seja aquilo que é. Deixar que a pessoa seja aquilo que é. Então, finalmente, em vez de ser ele mesmo, ele luta para ser outra versão de si mesmo. Então, neurose é eu lutar para ser outra versão de mim mesmo, em vez de ser eu mesmo. Né?
Mais cedo ou mais tarde, a criança passa a acreditar que essa versão é o seu eu verdadeiro, mas não é. Ela está vivendo um eu falso. Aí vem as dores primais. Por isso que em teopsicoterapia ativamos o quê? O conceito do amor, da aceitação, do ser respeitado profundo e completamente. Quando nós falamos, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundo e completamente, porque Deus me ama, Deus me aceita, Deus me respeita profundo e completamente. Então, teopsicoterapia é ou consiste em realinhar o eu pessoal com o desfrutar de Deus, com o plano original do Criador, que é me levar a ser uma versão melhorada de mim mesmo. Então você arranca dessa estrutura que aprendemos com a primal, com a teoria primal de Janov, que é ser o que se deva ser e não ser o que os outros querem que eu seja. Espero ter ficado claro, mas você viu a importância da teoria primal como um instrumento, uma ferramenta necessária e essencial para aquilo que nós estamos fazendo e, e vivendo aqui, né? Então, até a próxima aula.